Hoje eu quero falar sobre o médico das nações. Se você trouxe Bíblia, abra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. O médico das nações. Aleluia. Deus vai sarar a nossa terra. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando estava lendo esse texto essa semana, uma realidade espiritual me saltou aos olhos. Deus cura lugares. A palavra Rafá no hebraico significa curar, sarar, mas quando ela está relacionada a Deus, El Rafá, significa curador, médico, ou aquele que trata as feridas das nações. O pecado, ele tem o poder não apenas de deixar indivíduos, pessoas doentes, mas o pecado cria ambientes doentios. E é por isso que a Bíblia vai nos apresentar Deus como aquele que sara e cura o indivíduo, mas também Deus como o médico das nações, aquele que trata o povo, a comunidade, cura lugares. São vários os textos que apresentam Deus dessa maneira. Em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 2, a Bíblia vai dizer que as águas de Jericó estavam doentes. E aí o próprio Deus se apresenta dizendo: eu sararei as águas, curarei as águas de Jericó, não causarão mais morte nem improdutividade. Deus não cura apenas as águas de Jericó, a Bíblia diz que Ele cura o Egito. Em Isaías 19, 21, 22, Deus fala que Ele feriu, mas vai curar a terra do Egito. A mesma expressão é usada para falar de Sião, em Jeremias 30, versículo 17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Da mesma maneira, Ele se apresenta a Jerusalém. Jeremias 33, 5 e 6, porquanto desta cidade escondi meu rosto, por causa da sua maldade, eis que lhes trarei a saúde e a cura, e os sarareis. Deus cura lugares. Talvez a sua casa esteja doente. Talvez o ambiente em que você trabalha seja um ambiente doentio. Talvez o lugar que você estuda esteja debaixo de um sistema embranhado em pecado. Mas existe um Deus que cura nações, que sara lugares. Ele pode sarar a tua casa. Ele pode curar o ambiente hostil em quem você vive. Existe um Deus que cura lugares. Foi esse Deus que curou a minha família, a minha casa. Quando a separação chegou, minha avó doente, 4 filhos, um muito pequeno, o Senhor apareceu para o meu pai. E coisas tremendas aconteceram, porque Deus não cura apenas indivíduos, Ele cura lugares. Quantos creem nisso? Amém? Eu estava lendo um livro chamado Cidade de Deus e Cidade de Satanás, escrito por Robert Lincoln, e ele fala da realidade do pecado sistêmico. Esse pastor ainda seminarista, universitário, trabalhava num projeto nos anos 60 nos Estados Unidos, num conglomerado, onde viviam pessoas numa situação de vulnerabilidade. Eram os complexos onde moravam a maioria povos negros naquela região dos Estados Unidos. E ele servia ali através de projetos sociais e de um grupo de estudo bíblico que era realizado semanalmente naquele lugar. E uma jovem de 14 anos começa a participar dos estudos bíblicos.
Ela tem uma experiência maravilhosa com Jesus, se converte, tem sua vida transformada e com muito entusiasmo participava das reuniões. Antes desse pastor sair de férias, seminarista na verdade, nem era pastor ainda, sair de férias, essa moça, menina de 14 anos, veio procurar e disse para ele: olha, eu estou sendo aliciado, abordado por uma gangue aqui na comunidade onde eu moro, e eles querem que eu participe de programas, me torne uma menina de programa para servir homens brancos ricos. E o que eu faço? E aquele homem, na sua ingenuidade, falou algo simples para ela: olha, você tem que resistir. Resistir o diabo e ele vai fugir de você. Então resista. Se você resistir, vai ficar tudo bem. Ele pega e sai de férias. Quando ele volta, vai procurar aquela menina de 14 anos e não a encontra. Então pergunta, vai atrás e um dia encontra. Ela tinha se tornado uma garota de programa. E ele aborda aquela moça, aquela jovem, e diz: mas por quê? O que aconteceu? Você teve uma experiência com Deus, por que você está aqui fazendo isso? E ela disse: eu fui forçada. Ele: como assim? Olha, o pessoal da gangue me abordou e eles falaram que se eu não aceitasse o convite, eles iam espancar o meu pai. E eu resisti. Mas eu cheguei em casa um dia, meu pai estava todo arrebentado. Depois eles me ameaçaram de novo e falaram para mim: olha, se você não aceitar o nosso comando, nós vamos também fazer a mesma coisa com o seu irmão. E um dia ela disse que teve que visitar o seu irmão moribundo no hospital. Eles abordaram de novo e disseram: olha, se você resistir, nós vamos estuprar a sua mãe e ela também vai ser espancada. E ela falou: eu não resisti, eu estou aqui. E aquele jovem, cheio de compaixão, diz: mas por que você não procurou a polícia, as autoridades? E ela disse: seu branco burro, quem você acha que eles são? O que fazer quando o pecado se torna sistêmico? Como combater quando as estruturas de poder nos fazem sentir inoperantes, impotentes? Nós estamos vivendo tempos difíceis no nosso país. Eu acabei de receber um documento essa semana da Anajure. A Edna, nossa advogada, é presidente da Anajure. A Anajure é uma organização de juristas e advogados que atuam de forma técnica em prol da liberdade religiosa e dos valores cristãos. E ela me mandou um documento cheio de apontamentos, fruto do PNE, Plano Nacional de Educação. Tivemos a CONAI recentemente, a Conferência Nacional de Educação. E eles escreveram um documento que vai servir como diretriz para a educação nos próximos 10 anos no nosso país e vai ser votado em breve no Congresso. E dentre os apontamentos que ela fez, eu anotei algo aqui: criminalização do homeschooling, interferência nas escolas confessionais, ideologia de gênero, inclusão de linguagem neutra. Tem um monte de coisa que vai contra os nossos princípios. E em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar nesses dias e nos posicionar. Se você votou em alguém, faça pressão, converse com essas pessoas. A iniquidade não pode se transformar em sistema. Em nome de Jesus, os nossos filhos, os nossos netos vão aprender os valores de Deus na escola, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer algo. Mas muitas vezes a pergunta que vem é: o que fazer? Como agir diante de estruturas que são maiores do que nós? A Bíblia, nesse texto, vai apresentar alguns remédios de Deus que curam lugares. Quantos querem ser instrumento de cura aonde estão?
Primeiro remédio, a visita de Deus. Eu acho interessante o versículo 12. Começa assim: e o Senhor apareceu a Salomão. Sabe, a cura a lugares está condicionada à visita de Deus. Ele faz parar a peste. Ele cura a terra. Só Ele pode fazer o que não podemos fazer. A cura de lugares acontece quando Deus aparece. Salomão só descobre que Deus podia sarar a terra porque Deus aparece para ele e lhe diz isso. Um dos problemas ao enfrentarmos o pecado sistêmico é a crise de fé. Ele nos faz crer e traz a forte impressão, esses sistemas de poder, de que não podemos fazer nada. Mas o que podemos fazer? Nós podemos chamar o médico das nações. Nós podemos clamar pela visita de Deus. Esse é um dos remédios. A visita de Deus cura. A visita de Deus cura. E é interessante entendermos o pano de fundo desta história. Aqui Salomão está consagrando o templo que ele havia construído ao Senhor. E o que me chama a atenção é que esse templo foi construído no Monte Moriá. O texto vai dizer mais especificamente na eira de Araúna. E por quê que o templo foi construído neste lugar? Em 2 Crônicas 3:1, a Bíblia vai dizer: porque foi neste lugar que o Senhor apareceu a Davi. Foi fruto de uma visitação de Deus. E qual que era o contexto? Se você ler 1 Crônicas, capítulo 21, você vai ver que a terra estava doente. Davi havia feito um recenseamento. E por causa do seu pecado, Deus mandou uma peste. E agora, 70.000 pessoas já tinham morrido por causa da peste. E aí, o que Davi faz? Orientado pelo profeta, ele vai à eira de Araúna e constrói um altar. Você conhece a história, quando ele chega na eira deste homem, ele oferece suas terras, oferece o altar, oferece os utensílios para fazer o sacrifício. E Davi diz para ele: olha, não entregarei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada, eu vou pagar. E ele paga, constrói um altar. Depois que ele constrói o altar, o Senhor aparece a Davi. Como o Senhor aparece? Ele vê o Senhor ordenando um anjo que está com a espada desembainhada, trazendo o juízo de Deus. E então ele vê Deus mandando o anjo pôr a espada na bainha. E na mesma hora a peste para. Por quê? Porque Deus apareceu a Davi. Só Deus faz parar a peste. Só Deus controla os mares. Só Deus controla as secas. Só Deus pode sarar nações. Você vai ver em vários textos da palavra de Deus que a visita de Deus traz cura. Foi assim com a família de Abraão, que estava vivendo uma crise de fé e se encontrava infértil, sem descendência. E então a Bíblia diz em Gênesis 18 que o Senhor apareceu a Abraão. E porque o Senhor apareceu a Abraão, a fé foi restaurada e a sua esposa, com mais de 90 anos, pôde ter filhos. Uma nação surge ali. O mesmo acontece quando o povo de Israel se encontrava há 400 anos debaixo da escravidão no Egito. O Senhor apareceu a Moisés, Êxodo capítulo 3, numa sarça que pegava fogo e não se consumia, e porque Deus visitou aquele homem, o povo foi liberto do poder da escravidão. O mesmo aconteceu com Gideão, quando eles eram pressionados pelos midianitas. A Bíblia diz: e o Senhor apareceu a Gideão. Quando a igreja estava doente, debaixo dos sacerdotes, dos filhos de Eli, que eram corruptos,
A Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu a Samuel. E no tempo onde as visões eram raras e menos frequentes, Deus começa a falar. O que cura as nações? A visita de Deus. O que vai curar a sua casa? A visita de Deus. O que cura a igreja, as doentes? A visita de Deus. O que vai curar a nossa terra? A visita do médico que cura nações. Quantos creem nisso? Porque o Senhor apareceu a David Wilkerson, a meninos que viviam nas gangues nos subúrbios de Nova York foram libertados dos vícios das drogas e do poderio da criminalidade, porque o Senhor se revelou a Savonarola. Antes da reforma, na cidade de Florença, aquela cidade foi chacoalhada pelo poder de Deus, porque o Senhor apareceu para David Livingstone. O evangelho chegou no interior da África. Eu creio num Deus que se revela e visita lugares. Ele vai te visitar hoje aqui. E porque o Senhor apareceu a você, lugares serão curados em nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu proporciono a visita de Deus? Precisamos abrir a porta. É simples assim. O Senhor Jesus disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus está batendo na porta do lugar onde você trabalha, na porta do lugar onde você estuda. Ele está batendo na porta da sua casa. Abra a porta para ele entrar. Alguns anos atrás eu estava num acampamento de adolescentes, servido no Palavra da Vida. 14 meninos num chalé, a maioria não eram convertidos, só tinha um crente no quarto. Eu e mais um, 2, perdão. Eu fui tentar fazer a devocional à noite e ninguém me dava atenção. Os meninos saíram do quarto, alguns ficavam conversando alto. Eu lembro que depois do primeiro dia de acampamento, saí frustrado, andando pelo acampamento e perguntando: Deus, o que eu posso fazer? E eu entendi algo simples de Deus: abra a porta e eu vou entrar. Comece a orar. E aí eu peguei o outro crente do quarto, falei: olha, ninguém quer saber de Deus aqui, mas nós dois vamos convidar Jesus para entrar no quarto todos os dias. E aquele menino topou. Ele pegava um violão, nós cantávamos umas músicas. Quando o pessoal já estava todo mundo deitado, a gente ficava orando até alta madrugada e pedindo: Deus, visita esse lugar. Fizemos isso terça, quarta, era quinta-feira à noite no acampamento. Nós não estávamos pregando, estávamos de joelhos orando. E então, Jesus entrou no nosso quarto. Eu lembro, quando ele chegou, um menino que estava de cueca em cima da beliche desceu, se jogou no chão e ele começou a dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E ele começou a confessar seus pecados em voz alta. Eu estava envolvido com orgias com mulheres, eu estava envolvido com drogas, eu preciso de Deus. E quando nós fomos orar por aquele jovem, nós não tínhamos falado nada, só pedido: Jesus, entra aqui. Aquele moço chorando, daqui a pouco desce outro. E desce mais um. E desce outro. Todos os meninos entregaram a vida para Jesus aquela noite naquele quarto. Nós só abrimos a porta e a visitação de Deus chegou. Eu não sei em que faculdade você leciona, em que escola você estuda, que lugar você trabalha. Mas o povo de Deus está assim, distribuído nessa terra em todos os lugares. Não importa se você serve o café
no palácio do governo, se você faz a limpeza, mas se houver gente que abra a porta, Ele vai entrar. Juntem o povo de Deus, abra uma porta. Deus vai curar a nossa terra em nome de Jesus. Ele vai entrar nos tribunais desse país. Ele vai entrar nas assembleias, nos palácios, nas faculdades, nas escolas. Ele vai entrar nas casas doentes. Deus vai nos visitar. Hoje de manhã Deus vai aparecer nesta casa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus vai sarar o Brasil. Deus vai sarar a nossa gente. Deus vai sarar o nosso povo. Nós cremos no médico das nações. Abram a porta, Ele vai entrar. Abram a porta, Ele vai entrar. Quantos querem abrir a porta? Aonde Deus te colocou. Levante as mãos para o céu. Clame ao Senhor. Deus, eu quero abrir a porta para o Senhor entrar. Clame, Deus, entra na minha casa. Entra no lugar onde eu trabalho. Eu quero a visita de Deus na minha vida. Aparece, Deus, para o teu povo hoje aqui, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Segundo remédio. O primeiro e mais importante é a visita de Deus. Deus vai visitar a tua casa essa semana, amém? Segundo remédio de Deus é o povo de Deus. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu, preste atenção, a cura passa por uma ação do povo. O povo que se chama povo de Deus. A Bíblia vai falar de posicionamentos do seu povo que vão trazer cura para a terra. Observe que essa é uma promessa condicional. Se o meu povo. Eu acho muito interessante, porque na perspectiva bíblica, quando enfrentamos o pecado sistêmico, não basta a ação de um indivíduo. Deus espera a ação de uma coletividade, do seu povo, da igreja. Eu acho muito interessante nesse texto que lemos, quando o Senhor aparece a Salomão, o que acontece anteriormente. Você vai observar, a Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão 2 vezes. A primeira vez, Deus aparece depois de uma assembleia solene. Ele reúne o povo para consultar o Senhor em Gibeon. Depois da reunião solene, que o povo se reúne, da assembleia, da convocação santa, Deus aparece. O mesmo acontece na segunda vez. Primeiro Deus dá sabedoria, a segunda vez é na consagração do templo. Ele reúne o povo, reúne as lideranças, e eles consagram o templo, depois da assembleia solene, enquanto ele está orando sobre um altar de bronze construído, de 2 metros. Ele está ali orando, Deus aparece. Primeiro como uma nuvem espessa, os sacerdotes não podiam entrar. Depois, Deus aparece a ele à noite, lhe dando uma palavra de bênção sobre a terra. Observe, a cura de Deus passa pela assembleia, o seu povo reunido. Isso acontece quando Deus sara a terra da peste e Davi constrói o altar. Primeiro ele reúne o povo, a assembleia dos líderes. O mesmo acontece com Joel. A Bíblia vai dizer que uma praga de gafanhotos havia assolado a terra de Israel. E aí o que ele faz? Ele convoca a assembleia,
Joel capítulo 1, versículo 14. Toquem as trombetas, convoquem uma assembleia solene. Ele chama o povo, reúne o povo. É a unidade da igreja que traz cura à nação. Preste atenção, eu vou repetir. É a unidade do povo, da igreja, que traz cura para a nação. Existiam instrumentos para a convocação santa, assembleia solene. Eles pegavam mastros, subiam nas montanhas e chacoalhavam bem alto, para as pessoas que estavam longe pudessem ver. E aí acontecia o ajuntamento do povo. Outra maneira é tocar a trombeta. Quando ela era tocada, determinado tipo de toque, o povo sabia, estavam sendo convocados para uma assembleia solene. Outra maneira eram as cartas reais. Eu gosto quando Saul, depois que os amonitas cercam a cidade de Jabes de Gileade e mandam os homens entregarem seus olhos direitos, eles queriam envergonhar o povo de Israel. E quando ele fica sabendo dessa notícia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele ficou indignado. Deus, por vezes, quando ele nos apossa, ele deixa indignado. Não sabia disso. Existe uma indignação que é santa, que vem da parte de Deus. E diante daquela indignação que ele faz, ele convoca o povo, manda cartas para as tribos, pega um boi, parte no meio, 12 pedaços, fala: olha, vocês têm que se apresentar, quem não se apresentar. E aí ele reúne o povo, a unidade. Existe uma indignação que é santa, que vem da parte de Deus. É quando eu me aborreço do mal. Eu lembro um dia eu estava de carro, chegou um camarada trançando as pernas para pegar o carro atrás do meu. Estava bêbado. Eu estava aqui no volante, me deu uma indignação assim, santa. Eu não fui bater no cara. Desci do carro, mas bati na janela. Ele abriu, pois não. Falei: você está bêbado, não pode dirigir, vai matar alguém ou vai se matar. Falou: estou bêbado, coisa nenhuma. Eu puxei, abri a porta do carro, caiu na calçada, de tão bêbado que estava. Eu levei o cara para casa. Olha que indignação a minha. É uma indignação em amor. O que eu quero dizer é que, por vezes, o pecado, a injustiça, produz algo dentro de nós. É que tem que fazer, tem que sair, não. Nós temos que reunir o povo de Deus. Olhando para algumas situações. Hoje eu vim aqui subir a montanha. Eu não trouxe um mastro, nem uma trombeta. Mas é tempo de convocação santa. A igreja precisa se levantar em nossos dias. Precisa se levantar para quê? À noite eu vou falar: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus caminhos. A minha oração hoje é que o Senhor se aposte de você em uma indignação santa. Em relação ao seu pecado, tome conta do seu coração. Você vai entrar na tua casa e falar: chega, esse lugar não vai ser mais doente, não vai ter mais gritaria, não vai ter mais discórdia. Chega, eu não aceito mais. Mas por que que a cura passa pela igreja, pelo povo de Deus? Primeiro, para esse propósito, Deus estabeleceu um povo. Quando ele chama Abraão em Gênesis 12, ele diz: sai da tua terra para o lugar que te mostrarei. E ele termina como? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que que Deus constitui um povo através de Abraão? Para abençoar a terra. A igreja foi chamada para ser sal e luz. A cura passa pela igreja. Gosto do Salmo 133, quando ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como óleo derramado sobre a barba de Arão, que escorre sobre as orlas de suas vestes, como o orvalho que desce os montes Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção. A unidade produz bênção. Jesus não faz uma oração pelos que iam crer, João 17. Ele não ora para que nós governássemos a terra, para que ficássemos ricos. Não, para que ele ora? Para que nós nos tornássemos um. Igrejas estão doentes porque
não conseguimos caminhar juntos muitas vezes. Temos nossas preferências, os nossos gostos. E aí a bênção de Deus não vem. Quando entendemos que há lugar para todos, quando abraçamos uns aos outros, quando cooperamos, o Senhor abençoa. Sabe, eu creio que é tempo de reunirmos o povo de Deus para clamar pela visitação do alto. Em vez de brigarmos uns com os outros, se reunirmos e orarmos, Deus vai sarar a nossa terra. Na Colômbia, quando os cartéis tomavam conta, e não havia esperança, o pecado sistêmico havia dominado todas as esferas de poder. A igreja começou a se reunir. Os pastores, as lideranças se organizaram. Começaram a fazer movimentos de oração em grandes ajuntamentos. E em poucos meses os cartéis começaram a ruir. Lideranças importantes morreram, foram presas. O mesmo aconteceu na Coreia. Depois da guerra, 70% da população vivia abaixo da linha da pobreza. Os pastores começaram a reunir igreja presbiteriana com igreja pentecostal, com igreja batista. E eles começaram os movimentos de oração 5 horas da manhã todos os dias. Antes do povo ir para o trabalho, eles começaram a orar. Deus, sara a nossa terra. A Coreia não cresceu apenas economicamente. O despertamento espiritual que aconteceu ali produziu as maiores igrejas do mundo. Nas Ilhas Fiji as águas eram contaminadas. E aí alguém tocou a trombeta. Uma assembleia solene aconteceu. O povo se reuniu e começou a orar pelas águas. Hoje as águas das Ilhas Fiji são importadas para o mundo. Porque existe um Deus que cura nações. Se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se posicionar. Precisamos nos posicionar. Denunciar o pecado, orar, clamar. Mas promover a unidade da igreja. E eu creio, um despertamento espiritual vai acontecer nos nossos dias. Quantos creem que Deus pode sarar a terra? Pastor, como eu começo? Reúne os crentes lá no lugar doente que você está, meu irmão. 2 jovens orando numa escola. Eu fui visitar essa escola. O dia que eu entrei no anfiteatro, tinham 200. Morreu um menino. Eles não deixavam fazer reunião dos crentes na escola. O menino se suicidou. O diretor da escola veio procurar o menino que tinha pedido para fazer reunião de oração. A gente precisa disso agora. Quando eu fui lá, tinham 200. Um mover de salvação. Sabe por quê? Se o povo de Deus se reúne, Deus visita a terra com poder. Deus vai sarar o Brasil. Deus vai sarar a tua casa. Deus vai sarar os lugares doentes que frequentamos. Quantos desejam clamar a visitação de Deus e se posicionar dessa maneira? Aonde você está, fica de pé no teu lugar e fala: Senhor, eu quero me levantar nesses dias. Eu quero promover a unidade. Eu quero sarar a terra. Eu quero a visita de Deus. A primeira oração que eu quero fazer é que Deus entre na sua casa. Se tem gente que chegou aqui hoje, está falando: eu quero abrir a porta da minha vida, a porta da minha casa, para Jesus entrar. Eu preciso. Onde você está? Levanta a mão bem alta aqui. Isso. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, tem pessoas com as mãos erguidas. Alguns estão convidando Jesus para entrar na vida hoje. Outros estão convidando Jesus para entrar nas suas casas. Que lugares doentes se tornem saudáveis no nome de Jesus. Levanta o teu povo. Quero pedir, levanta cada um que está aqui. Que eles entendam que são povo de Deus. E quando o povo de Deus se reúne e
clama a visita de Deus, ela acontece. Reúne o teu povo, possamos deixar de lado as diferenças e nos unir para orar. Eu quero pedir: sara a nossa terra, sara as escolas, sara as faculdades, sara, Pai, a economia do nosso país. Sara, Deus, sara, Pai, sara, Deus. Nós cremos, o Senhor é o médico das nações, faz o que não podemos fazer. Eu quero clamar que esse ano possamos viver um despertamento espiritual como nunca antes. Que o Senhor nos leve a novos lugares. Desperta o teu povo, começa um novo. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje à noite eu vou falar o que significa se humilhar, orar e abandonar os maus caminhos. Vem, Deus está começando algo novo, amém? Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.